TV Sintonia, a TV que passa você. JS Meio-Dia. Apoio Bradesco. Quem tem conta, conta com mais benefícios. O alto índice de acidentes de trabalho por falta de prevenção e a feira estimula a economia criativa. Esses são os destaques do JS Meio-Dia desta terça-feira. Olá, boa tarde. Começamos nossa edição de hoje com imagens da Avenida Antônio Carlos. O tempo agora à tarde será de céu com muitas nuvens e possibilidade de pancadas de chuva. A temperatura máxima chega aos 30 graus e a mínima 19 graus. 3 pessoas ficaram feridas, vítimas de acidentes de trabalho numa obra da Avenida Danilo Cunha. Mais um caso registrado pelo Corpo de Bombeiros, que vai para as preocupantes estatísticas. Os dados são do Observatório Digital de Saúde e Segurança do Trabalho, que aponta que desde o começo do ano passado, ao menos um trabalhador morreu a cada 4 horas e meia, vítima de acidente. Muitas vezes, os equipamentos de segurança não são utilizados. Em ocorrência registrada esta semana na cidade, a falta de prevenção pode ter sido o principal fator. Foram 3 vítimas, sendo uma com ferimento na cabeça, uma com ferimento no pé e a outra apenas sentindo algumas dores, mas também não quis ser conduzida ao hospital. Instituições voltadas para a assistência funcionam através da rede pública e muitas vezes são ponto de apoio para evitar os riscos. De acordo com os dados do Centro de Referência em Saúde do Trabalhador, somente até julho deste ano já foram 60 notificações. O total, ano passado, foi de 117 acidentes de trabalho. Segundo a fisioterapeuta e coordenadora do Sereste, os números não representam a totalidade dos casos. Porque ainda o acidente de trabalho grave, assim como outros agravos aí, ainda são muito subnotificados, né? Então, devido a vários fatores, né, tem muitos casos que não entram dentro desse banco de dados. Após o acidente, é a equipe do centro que fica responsável de analisar as irregularidades que podem haver. Fiscalização indispensável para a garantia da segurança. Vai até o local de trabalho, né? Entra em contato com a empresa, entra em contato com o trabalhador e aí a gente faz uma investigação desse acidente de trabalho grave, onde é preenchido um roteiro de investigação. Esse roteiro de investigação, ele é do Estado de Minas Gerais. A gente faz o preenchimento desse roteiro de investigação de acidente de trabalho grave e dentro desse roteiro, dentro dessa programação, a gente dá orientações para o trabalhador e orientações para a empresa sobre adequações do ambiente de trabalho, adequações referentes ao acidente de trabalho para que aí não ocorram novos acidentes, né? E dando orientações de promoção e de prevenção para a saúde do trabalhador. O ano passado, as perdas gerais, a economia com acidentes de trabalho foram equivalentes a 264 bilhões de reais. As notificações foram mais frequentes no ramo hospitalar, onde ficaram registradas 10%. Na sequência, aparecem o comércio varejista, 3,5%, a administração pública, 2,6%, Correios, 2,5% e a construção civil, 2,4%. Quem trabalha em contato com máquinas e equipamentos tem mais chances de acidentar e sofrer ferimentos mais graves. Por isso, é necessário estar atento às recomendações de segurança. Os trabalhadores estarem sempre utilizando equipamento de proteção, capacete, nem botas e também manter seu ambiente de trabalho sempre organizado e limpo, evitando escorregões que possam vir a causar maiores danos à saúde do trabalhador. A polícia procura assaltantes que invadiram o estabelecimento comercial na noite de ontem no bairro Santa Mônica. Os bandidos armados renderam o gerente e funcionários da empresa, levando cheques, dinheiro, telefones celulares e um veículo. O carro foi abandonado no bairro Armando Santos. E o número de veículos roubados continua crescendo em Minas Gerais. Em Araxá, a situação não é diferente e um destes automóveis foi abandonado no bairro Novo São Geraldo. As informações com a repórter Janaína Silva.
Quem fala dos detalhes desse caso é o Tenente Matheus Dias Campos. Houve uma mudança de rotina na rua onde o carro foi localizado? Isso mesmo, e é aí que a gente enaltece o papel da comunidade, né, na rotina do seu dia a dia. A população percebeu que um veículo estava estacionado ali por um longo tempo, né, saindo do costume daquela rua, ligou no 190. Os militares lá estiveram, fizeram a consulta no sistema informatizado, pela placa do veículo constatou-se que ele havia sido roubado em data anterior. Né, diante dessa informação, né, a Polícia Militar também buscou informações de autoria, né, para encaminhar isso à Polícia Civil e removeu o veículo, e o proprietário do veículo teve seu bem localizado e agora é só retirar junto à delegacia. Esse suspeito já foi localizado? Não. Quando a Polícia Militar localizou esse veículo, nós obtivemos algumas informações do paradeiro de quem estava com esse carro em momentos anteriores, né? Isso tudo foi descrito no boletim de ocorrência, mas a Polícia Militar esteve até na casa do suspeito, mas ele não se encontrava no momento dessa abordagem. Isso resulta a importância da população contribuir, né, informando qualquer anormalidade, seja na rua, no local de trabalho? Como a população colaborou, o que aconteceu? A vítima do veículo teve o seu carro reavido e trouxe a informação do suspeito do roubo até a Polícia Militar. Enfim, a gente consegue então agora ter dois nortes, tanto para buscar, né, localizar o autor do roubo e também para devolver o veículo a essa vítima. Então a gente agradece muito a participação da população e em qualquer ação desse sentido deve ligar imediatamente no 190, né, que a polícia cheque e aprofunda essa informação. A investigação agora segue para a Polícia Civil? Sim, o boletim de ocorrência foi bem detalhado, narrando a localização do produto de crime que foi o veículo e também com as características e endereço do possível autor do crime anterior, né, que foi o roubo do veículo aqui em Araxá. Obrigada pelas informações. Somente de janeiro a setembro do ano de 2017, 17.274 veículos foram furtados ou roubados em Minas Gerais. Daqui a pouco, mantida bandeira vermelha em outubro nas contas de luz e a criatividade para movimentar a economia. Mãos desenham um homem aflito à procura de algo. Onde está meu título? Frase onde está meu título é escrita num pequeno caderno. Todo ano de eleição rola a mesma pergunta. Mas em 2018, seu título tá na mão. Mãos surgem com as palmas voltadas para cima. É só usar o app e-título. Simples e rápido. Mão desenha homem e a frase dita. Você pega o seu celular ou tablet. Celular e tablet são colocados lado a lado. E baixa o aplicativo disponível na App Store e Google Play. Setas apontam para celular. Depois, é só acessar e inserir os seus dados. Dados pessoais aparecem. Pronto! A via digital do seu título de eleitor está aqui. Se você já tiver feito o cadastro biométrico, seu título digital virá com foto e você nem precisa levar outro documento no dia da eleição. Muito mais prático. Mas se você ainda não fez a biometria, seu título precisa ser usado junto com um documento oficial com foto. Não falei? Seu título tá na mão. É a Justiça Eleitoral inovando e modernizando. Como sempre. Surge logo da Justiça Eleitoral. Consumidores continuam pagando tarifa mais alta este mês pela energia elétrica. Desde junho, as contas de luz estão na bandeira vermelha, patamar 2, o que acarreta a cobrança extra de R$ 5,00 a cada 100 kWh consumidos. Segundo a agência, a cobrança será mantida porque ainda são desfavoráveis as condições hidrológicas e por causa da queda no nível de armazenamento dos principais reservatórios do Sistema Interligado Nacional. O consumo de energia elétrica fechou os primeiros 3 meses do ano com queda acumulada de 4,2% em relação ao mesmo período do ano passado. Nos 4 primeiros meses, vigorou a bandeira verde, sem cobrança extra na conta de luz. Em maio, a bandeira tarifária amarela,
em que há adicional de R$1 na conta de energia do consumidor a cada 100 kW consumidos. Em junho, quando decidiu adotar a bandeira vermelha no patamar 2, a ANEEL disse que a decisão foi tomada em razão do fim do período chuvoso e da redução no volume dos reservatórios das usinas hidrelétricas. Para evitar aumento significativo, a ANEEL faz algumas recomendações, entre as quais de banhos mais rápidos para quem usa chuveiro elétrico e optar por temperatura morna ou fria, diminuição no uso do ar-condicionado e que, quando o aparelho for usado, não se deixem portas e janelas abertas. Outra sugestão é que o consumidor fique atento ao tempo em que a porta da geladeira fica aberta e que nunca se coloquem alimentos quentes. Juntar as roupas para serem passadas de uma só vez e não deixar o ferro ligado por muito tempo. E em casos de longos períodos de ausência de casa, evitar que os aparelhos fiquem no sistema stand-by, em espera, e sim retirá-los da tomada. A forma usada como economia, o horário de verão, tem previsão de começar em 4 de novembro e acabar em 6 de fevereiro de 2019. Tradicionalmente, o início é a partir da meia-noite do terceiro domingo de outubro, mas neste ano foi adiado para o mês seguinte, devido às eleições. Com 15 dias a menos, o novo horário durará cerca de 3 meses. No entanto, é possível que essa data ainda sofra modificações. O Ministério da Educação solicitou o adiamento do período em razão das provas do Exame Nacional do Ensino Médio, Enem. Neste ano, municípios do Rio Grande do Sul, Santa Catarina, Paraná, São Paulo, Rio de Janeiro, Espírito Santo, Minas Gerais, Goiás, Mato Grosso do Sul, Mato Grosso e do Distrito Federal adiam em 1 hora o relógio. Pessoas que descobriram um jeito próprio de inovar e empreender com ideias simples, mas conquistadoras. Participaram da Feira Artesanal Criativa, realizada pela Fundação Cultural Calmon Barreto. O espaço foi adaptado para o artesanato entrar em contato com a comunidade. Os visitantes ficaram admirados com as opções. Nós somos uma unidade de conservação de plantas medicinais do Cerrado e um grupo de voluntário trabalha mensalmente para ajudar na manutenção dessa reserva e fazemos esses produtos com as plantas, com as frutas que são produzidas lá. As crianças aproveitaram para fazer penteados ali mesmo, com os famosos tererês, e entre os expositores, voluntários com a mostra de produtos vindos do Cerrado. Começou comigo, mesmo querendo melhorar a minha alimentação. Que eu entrei na academia e falei, não posso entrar na academia continuando comendo as coisas que eu como, né? Aí eu falei, não, vamos eu mesmo tentar fazer uma coisa, e eu também queria eliminar o leite, aí eu tive a ideia de fazer os cubos integrais sem o leite, zero lactose, e depois que eu fiz, eu percebi que muitas pessoas são intolerantes à lactose e teve interesse. Foi daí que surgiu a ideia de vender. A organizadora da feira, a psicóloga Juliana Rage, explica que a iniciativa surgiu da necessidade de mobilização em prol da economia criativa. Foi feita assim para fortalecer esse movimento em Araxá, do artesanal, do ecológico, social, cultural, né? E fica o convite aí para o pessoal vir conhecer todo último sábado do mês, das 10 às 2, o espaço aqui na Fundação Calmon Barreto. Terá música, arte, várias atividades, tudo gratuito. Fábio e a exposição de bonsai chamaram a atenção. A empresária Lília Moraes adorou o evento e aproveitou para levar uma árvore para casa. Eu apaixonei, né? Porque olha o tamanho das amoras e olha que maravilha, porque ele é verdadeiro artesão e assim, a arte com as mãos que ele faz é maravilhoso. E eu sou muito interessada em artesanato e nós viemos aqui conhecer. De acordo com o Fábio, o trabalho é feito através de muita dedicação e amor. E acabou que virou um comércio, né? Eu fui sendo convidado para feiras, esses tipos de evento, e comecei levar essa arte para frente através de cursos, workshop, venda também de bonsais. Você vai ver a seguir famosa médica, psiquiatra, convidada do Sempre um Papo. E a crise no mercado imobiliário pode beneficiar quem sonha com a casa própria. Não parece que a vida às vezes dá uma parada? Mas quem tem conta no Bradesco conta com muitos benefícios para seguir em frente.
Conta com taxa a partir de 8,85% no crédito imobiliário. Ainda mais vantagens na contratação da sua previdência privada. Máquina Bradesco sem aluguel e isenção da tarifa da conta corrente para gastar com o que importa. Abra sua conta no Bradesco. Bradesco. O índice que mede o reajuste dos aluguéis aumentou mais de 1,5% em setembro, o que vai incidir nos contratos com aniversários este mês. Mas a negociação de acordos tem sido a saída para proprietários e inquilinos. Ter a casa própria ainda é um sonho para muitas pessoas. E de janeiro a setembro deste ano, a inflação do aluguel acelerou 8,29% em 12 meses e acumula alta de 10%, valor que pode ser aplicado aos contratos de locação com vencimento em outubro. Segundo a Fundação Getúlio Vargas, o impacto veio também devido ao preço dos combustíveis junto ao Índice Geral de Preços e Mercado. Isso está assustando as pessoas que estão entendendo isso como um aumento grande num período de recessão, de crise. Às vezes a gente tem que se curvar isso e não aplicar todo o índice, isso depende de cada caso. Outros casos já comportam esse reajuste porque já estavam defasados. Mesmo com o IGPM crescendo, algumas imobiliárias chegaram a reduzir o número de contratos. Além disso, tem proprietário diminuindo o valor da mensalidade. É o efeito da crise no mercado e a situação pode ser favorável para quem deseja adquirir o imóvel. Em 2018, o índice tem subido bem acima da inflação oficial do país, mas com o mercado imobiliário ainda se aquecendo e os preços ainda em queda, especialistas afirmam que há espaço para negociação com os proprietários. A desaceleração na construção civil é um dos fatores da valorização de imóveis. Mesmo assim, é possível encontrar boas oportunidades de negócio. Agora estamos mais aliviados porque estamos percebendo nesses últimos dias já um aumento na procura pelas vendas e compra e venda de imóvel. E o que já era esperado, levando em consideração que o nosso dinheiro vem sendo desvalorizado, dada aí as notícias da alta do dólar, levando em consideração, inclusive, que o mercado da construção civil teve uma retração. Portanto, a oferta de imóvel hoje é menor do que num período passado. A procura está sendo maior em razão dessa desvalorização ou da própria necessidade de habitação, de moradia. A mente humana como inspiração literária foi o tema do Sempre um Papo do circuito CBMM de Cultura na noite de ontem no Teatro Municipal, com a médica psiquiatra Ana Beatriz. É referência no tratamento de transtornos mentais, consultora de assuntos relacionados ao comportamento humano de programas e telenovelas, como Sem Censura da TV Brasil, autora de 14 livros que tem a mente como tema principal. Ana Beatriz Barbosa Silva é conhecida por despir a escrita de uma forma clara e nítida nas situações relatadas. Como é que a mente humana, o comportamento humano, dá margem a gente falar muito e sobre tudo. E não é só na literatura, é também na arte, é no cinema. Se a gente for ver, os últimos personagens que ganharam Oscar, todos eles tinham um transtorno mental. Isso desde sempre, né? Então, assim, falar sobre comportamento humano é aquilo que desvia ou aquilo que nos intriga, sempre dá um dedo de prosa e meio. Cada título trata de uma conduta específica, como consumismo, hiperatividade, ansiedade, depressão e psicopatia. Sensações que fazem a pessoa perder o foco. Dados do Ministério da Saúde mostram que os transtornos mentais relacionados ao trabalho são a terceira maior causa de licenças médicas e afastamento de trabalhadores. No Brasil, aproximadamente 1 em cada 10 estudantes é vítima frequente de bullying nas escolas. São adolescentes que sofrem agressões físicas ou psicológicas, alvo de piadas e boatos maldosos, excluídos propositalmente pelos colegas que não são chamados para festas ou reuniões. Mudanças do cotidiano que são tratadas através da leitura. Com uma linguagem envolvente e acessível para todos os públicos, a médica psiquiatra é autora de best-sellers e já vendeu mais de 2 milhões de exemplares.
tempos em tempos a gente tem que se reinventar, porque se a gente continua a mesma pessoa ao longo do tempo, é claro que você não vai perder sua essência. É sinal de que você não está se flexibilizando, porque a gente vive num mundo tão rápido, de mudanças tecnológicas tão rápidas, que se a gente também não tiver uma flexibilidade com o trato com o outro, com as emoções, a gente capota mais rápido, com certeza. O JS Meio-Dia fica por aqui. Outras notícias logo mais no Jornal Sintonia. Boa tarde. JS Meio-Dia. Apoio Bradesco. Quem tem conta, conta com mais benefícios.